Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 12 e o versículo 13. Daniel, capítulo 12 e o versículo 13. Somente esse versículo. Aleluia. Como leitura oficial dessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Daniel, capítulo 12 e o versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Aleluia. Vou ler de novo para os irmãos estão memorizando. Aleluia. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao final dos dias se levantará para receber a sua herança. Aleluia. Que Deus nessa noite, aleluia, conceda assim para você graça, força, aleluia, para você ir até o fim. Não vai ser fácil. Jesus não prometeu facilidade. Ele falou que os dias seriam maus, muitas aflições viriam sobre o justo, mas Ele também prometeu para nós, se nós formos fiel até o fim, nós vamos receber de Deus, irmãos, algo grandioso que ninguém mais vai poder tirar de nós. Então, nessa noite, fortaleça a sua fé nessa noite, firme os seus passos, aleluia. Nessa noite, irmãos, que Deus possa dizer para você, falar para você no seu coração, tudo, porém, vai até o final, aleluia. E no fim dos tempos você descansará, aleluia. E no final de tudo você se levantará para receber a sua coroa, para receber a sua recompensa. Então fique na dispensação de Deus nessa noite. Convido aqui o presbítero irmão Wesley que está aqui orando, também dando a oportunidade dos irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, pedindo para que Deus possa assim continuar falando conosco através do decorrer deste culto, continuar enchendo-nos, renovando, transformando as nossas vidas, porque nós somos assim carentes e necessitados. Quantos aqui precisam de oração nessa noite? Glória a Deus. Vamos estar orando. Eu também, em minha casa, precisamos de oração e também apresentando assim a obra do Senhor. Querido Deus, poderoso, maravilhoso e grandioso Pai, aqui nesta noite, Senhor, nós estamos diante da Tua presença para Te louvar, para Te adorar e para engrandecer ao Teu nome santo, poderoso e maravilhoso, Senhor Jesus. És o Senhor, o centro dessa igreja, és o Senhor, o nosso objetivo, és o Senhor, Pai, a quem verdadeiramente nós adoramos.
Eu nunca te deixei aí sozinho, abandonado neste teu caminho. Eu sempre enviei socorro certo, e no meio do teu deserto fiz nascer um manancial. Porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai notar, no novo hino você vai cantar, porque sou contigo, eu sou teu Deus. Porque eu sou Jeová Rafa, Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai notar, um novo hino você vai cantar, porque sou contigo, eu sou teu Deus. Jeová, o Deus que cura, Jeová Rafa. Eu sei que hoje você está na prova, eu também sei que vou te dar vitória. As lágrimas que descem em teu rosto trazem sofrimento e
e orar. Pai, eu dizer que não posso viver sem fazer glória e que eu dependo só de Ti. Posso receber amor em cada detalhe da minha história e me cuidar bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas eu te pedi só você me ouvir, a vida por meu coração. Sou carente, sou dependente, eu te seguro. Sou dependente para viver, para morrer, para ter, para ser, para ver, para sentir, para saber, para lá, para o seu nome, eu sou dependente, para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir, eu sou dependente, para chorar, para tocar, mas eu vim dizer que não posso viver sem fazer glória e que essa igreja depende de Ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será bom para retribuir, mas eu venho entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. Reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas eu te pedi só você me ouvir, a vida no meu coração. Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. Meu maravilha, para onde mora o céu, minha vida. Estou aqui para servir e entregar a minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas eu te pedi só você me ouvir, da vida do meu coração. Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. De Ti, Senhor. De Ti, Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Momento gratificante, mais uma vez estarmos na casa do Senhor e celebrarmos a Ele, adorá-lo, a beleza da sua santidade. Antes de fazer a lição da palavra, quero aproveitar aqui esse momento a estar convidando os irmãos da escola bíblica dominical. Iniciamos hoje o nosso segundo trimestre e
participando, somando aqui com a gente no estudo, no conhecimento da palavra de Deus. Reforçar aí, é um convite aos jovens, né? Deus tem provido aí, né, professores para a classe dos jovens, Victor e irmão Marcílio, também com a sua esposa. Estão nesse trimestre lecionando vários jovens. É um assunto muito atual para a juventude. Então, os jovens que aqui estão e não estiveram na escola dominical, venham, façam uma forcinha para estar junto, aprendendo a palavra do Senhor. Dito isso, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler 2 versículos nesse capítulo de número 4 de primeiro livro de Crônicas, falei Reis, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Os irmãos estão aí, amém? Vamos à leitura, diz assim o versículo 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabés. No início do versículo está Jabes, né? E aqui Jabés. As duas pronúncias estão corretas. E a sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Verso 10. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Repetindo a parte final do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus irmãos, se vocês darem uma lida aí nesse capítulo de número 4, não só o capítulo 4, mas os capítulos anteriores a este, os irmãos vão observar que não há nada mais aqui do que relato das descendências, as genealogias. É um livro, aí os primeiros capítulos, o capítulo seguinte também é de genealogia. Mas quando a gente chega nesse capítulo 4, que também é um livro das genealogias, o escritor ele abre aqui um parênteses, ele abre aqui um espaço para destacar esse moço, esse homem, por nome de Jabes. E a Bíblia diz que Jabes, se nós olharmos aqui, nós não vamos encontrar mais informações a respeito desse moço, desse homem, por nome Jabes. Tudo que a gente sabe sobre Jabes é exatamente ou sobre a sua parentela, informa tão somente que ele é pertencente da tribo de Judá. Não temos aqui o nome da mãe, não temos aqui o nome do pai. A única informação que a gente vai encontrar desse moço é que ele é um pertencente, um descendente da tribo de Judá. E como eu disse, o escritor abre aqui um parênteses entre essa narrativa da genealogia da tribo de Judá, para destacar esse moço. E a Bíblia então vai nos dizer
que Jabes, ele vai receber esse nome exatamente por causa das circunstâncias do seu nascimento, da sua gestação e, consequentemente, do seu nascimento. Porque quando ele vem ao mundo, quando a sua mãe dá luz, ela vai sofrer, dá a entender de forma diferente de outras gestações. Ela vai ter uma gestação, um nascimento de Jabes vai ser um tanto complicado, que vai lhe trazer muitas dores, vai lhe causar muitas dores. E as irmãs, né, que já são mães, né, as mulheres aqui, nem todas as mulheres aqui já foram mães, mas as que são mães sabem muito bem, né, o que é dor de parto, gestar, gerar, e especificamente ali no momento do nascimento, quando esse nascimento, esse parto, ele é um parto natural, um parto normal. Então as irmãs vão entender muito bem disso, sabem muito bem disso, e dá-nos a entender que a mãe de Jabes sofreu muito, e em consequência desse sofrimento, dessa tamanha dor, ela vai dar esse nome para Jabes. Então Jabes, que nasce nessa circunstância, cresce, e agora, aonde vai Jabes, ele é conhecido como alguém que causa dor, alguém que provoca dor. Imagina nos nossos dias uma criança lá na escola e e o nome dela sendo dor, alguém chama odor de calor, o constrangimento para essa criança. De igual maneira, esse Jabes também, ele vai carregar, principalmente na sua fase de criança, de pré-adolescente, de adolescente, por que não dizer também, até já na sua idade mais de jovem para adulto, vai carregar esse trauma com ele. Mas o tempo vai passando, e Jabes, ele agora já está numa fase adulta, e ele vai entender que há um Deus nos céus, há um Deus da qual ele tem informação, passa a tomar conhecimento, que tem poder de mudar a história, de transformar a história. Então Jabes, ele vai se posicionar. Jabes, ele está decidido a não sofrer mais, porque é o escritor que abre espaço tão somente para dizer sobre a sua vida, e nós vamos dizer, entender nas palavras finais do escritor, que Jabes vai se posicionar, e ele vai orar a Deus e suplicar a Deus para que Deus possa reverter essa situação, mudar esse quadro. Então Jabes resolve se posicionar. Jabes está decidido a não sofrer mais. Ele então põe-se a buscar a Deus, a fim de que Deus venha mudar a sua história, a fim de que Deus venha mudar essa página, virar essa página da sua vida. E ele faz então uma oração muito pequena, uma oração pequeniníssima, e a oração de Jabes, ela se resume exatamente nestas palavras. Primeiro, na oração de Jabes, o que Jabes pede? Jabes pede para que Deus o abençoe. Jabes diz: Senhor, que o Senhor me abençoe, Deus venha me abençoar. E quando Jabes ora assim, Jabes está reconhecendo que toda boa dádiva, ela vem de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra inconstantes. Já sabia que somente Deus poderia conceder as bênçãos necessárias para a sua vida, não somente
eterno e soberano Deus. Pai querido, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, neste momento, Senhor Jesus, te agradecendo pela oportunidade que Tu tens concedido, de estar aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa. Pai querido, eu apresento, Senhor, neste momento, a Tua igreja, a vida, Senhor, de cada um que se encontra presente, Pai querido, para que o Senhor venha continuar derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Pai, eu oro pelos dizimistas ofertantes da Tua obra, Jesus querido, para que o Senhor venha, Senhor, continuar abençoando, abrindo porta, repreendendo, Senhor, toda a seta do mal. Pai querido, eu apresento, Pai, a vida, Senhor, daqueles, meu Pai, Jesus querido, Senhor, que são, Senhor, os trabalhadores, meu Pai, aqueles, meu Pai querido, que trabalham nas suas empresas, Jesus querido, os empreendedores, Jesus abençoa, meu Pai, os agricultores, abençoa, meu Pai, aqueles que são autônomos, derrama ricas bênçãos sobre a vida de cada um, repreende, meu Pai, o devorador, o migrador, o cortador, Pai, cobre a cada um com toda sorte de bênçãos, meu Pai, isso é o que nós te pedimos nessa noite, desde já te agradecemos, no teu nome, amém. Com o dedo no chão, ouvidos falam.